sendo amor. Doce é saber, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa e luz em torno a mim. Imenso dom do teu amor. Você vai mais perto lá. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de toda criatura. Que generosa é luz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. Nossa, acho que ninguém conhecia. Ninguém Alguém conhecia conhecia essa música, Tiago? Nunca ouvi essa música. Amei, muito linda essa Que música. ninguém. Acho bonito porque fala que doce é sentir, né? Em meu coração, humildemente venho te pedir a paz, venho te pedir que tudo que está ao meu redor manifeste esta presença de Deus como um imenso dom, uma imensa graça. Aí é bom estar aqui no jardim, viu? Obrigado pelo ambiente, chegou o Gustavo. Eu insisti no primeiro tema que a Luana me passou. O tema do silêncio de Deus. E o silêncio mais profundo que a gente sente de Deus, ou sentiremos, se chama a morte. A morte é algo não querido por Deus, primeiro. Por quê? Porque a morte entra na história da Bíblia, a partir do livro de Gênesis, como o fruto do pecado. Com o pecado entrou a morte no mundo. O ser humano não foi feito para morrer. Mas o salário, o preço do pecado foi a morte, de São Paulo na carta aos Romanos. Então a morte entra como aquilo que é consequência do mal. Então todo o bem ele organizaria, tornaria plena a criação de Deus. Como o jardim em Éden, onde o ser humano vive integrado a esta realidade e glorifica a Deus todos os dias, porque Deus passeia pela tarde no jardim. Então pensa a imagem deste poema de Gênesis, enquanto Deus passeia no seu jardim. E o passeio dele é um passeio de vida. Então há uma plena integração do homem com o outro, com aquela que está ao seu lado, porque ele reconhece, essa aqui é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela é mulher. Então, uma integração.
É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não tem disputa. Há uma integração com o ambiente. O ambiente é todo um jardim, é todo vida, irrigado por rios que correm em diversas direções. E há uma integração com Deus, porque Deus passeia nesse jardim. Então aqui está o princípio da vida. A integração consigo, com o outro, com o ambiente em que vivemos. Porque se nós nos desintegrarmos de nós mesmos, nós criamos os nossos traumas, nossos medos, nossas incompreensões. Quando nós desintegramos da nossa casa, da nossa família, nós criamos desentendimentos, brigas. Quando nós desintegramos do planeta em que vivemos, criamos poluição, destruição, perdemos a água, o ar, perdemos a terra, perdemos os frutos, comemos veneno. Quando nos desintegramos de Deus, conhecemos a face do mal, fazemos Deus outras coisas, perdemos o equilíbrio daquele que fez o mundo e tornamos as coisas como se fossem Deus. Desintegrado, o homem é morte e manifestação de guerra, de dor, de violência, de ódio. É um ser humano morto, desintegrado. O princípio da vida é sempre a integração, o cosmos, né? A ordem, que quer dizer, né? O caos, a destruição é a morte. Então nascemos para a vida, para a integração, e aí entra o ponto de desunião, o ponto que causou o desequilíbrio. No texto, já viram, o texto mostra algo como se fosse uma escolha. Uma escolha. Uma escolha errada, uma escolha desintegradora. Não, eu não quero mais fazer o que Deus pediu, eu quero fazer o que eu quero. Comendo deste fruto, sereis como Deus. Então, tirou o lugar dele, eu decido, eu quero. E aí eu decido mal, eu faço errado, e aí entra a morte no mundo. Achei que podíamos voltar nesse tema da morte, é um tema meio estranho, mas estamos às vésperas do dia de finados. Vê se vai, então... Vamos voltar no tema da morte. Vamos entrar no tema do silêncio de Deus. Porque afinal foi ali, na morte, e é na morte que encontramos o maior silêncio de Deus. E aqui eu queria que a gente visitasse um pouquinho assim para a gente ouvir algo que vale comparar um pouquinho. Vou tentar fazer do modo mais breve, mas eu queria passar pela descrição da morte de Jesus. Para mim, é o momento de maior silêncio de Deus. Aí nós visitando nos evangelhos, mas eu gostaria de colocá-los na ordem que foram, conforme os estudiosos, conforme eles foram aparecendo. E é interessante como que eles vão descrever a morte e usar alguns argumentos para que Deus fale ou não. Como que Deus reage à morte de Jesus? Como que Deus trabalha na morte de Jesus? Primeiro, me permitam aqui recuperar. Agora nós já entramos no Novo Testamento. Então nós estamos entrando na revelação do Filho de Deus. Correto? Até então, nós podemos dizer que de Deus, entendam, vou brincar aqui com português agora, me ajudem. Deus é um substantivo comum.
Ou seja, aplicado a mais de uma pessoa. Sim? Deus é um substantivo comum. O nome próprio, então, da pessoa, então, o substantivo próprio é Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Estes três são nomes próprios. Substantivo próprio de uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é comum aos três? O substantivo comum que os abarca é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito é Deus. Só que no Antigo Testamento eu conheço de Deus o Pai. O Filho eterno do Pai ainda não se tinha revelado a nós. No antigo. E no Antigo. Então chega o novo, o Filho eterno do Pai se revela a nós. Sim? O Filho do Pai eterno, gerado antes de todos os tempos, se encarnou e nasceu da Virgem Maria. E logo em seguida se vem a manifestação do Espírito Santo. Então que eu conheço Deus, se olharmos para nós, imagina como se a gente estivesse debaixo dessa mesa. Debaixo dessa mesa corre o tempo. Do passado ao presente ao futuro. Em cima da mesa é só a eternidade. Aqui é um sempre. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo aqui em cima. Embaixo da mesa Deus se revela. O Pai, depois o Filho e depois o Espírito. Consegue? Sim. Então nós chegamos ao momento da revelação do Filho. Quando o Filho se revela, o Filho é Deus com o Pai. Como o Pai é sempre Pai, desde toda a eternidade. Ele tem um filho, por isso que ele é Pai. Senão ele não seria Pai, ele tem que ter um filho. Então tá bom. E o que une os dois? O amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Então, a face de Deus, a identidade de Deus, o nome de Deus. Qual que é o nome de Deus? O nome ao qual nós fomos batizados, o nome que marca as nossas vidas e nossa oração. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, eu conheço quem é Deus. Deus para mim é quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso amigo aqui ia cantar a música que eu não gosto. Aí eu falei assim, não, vamos cantar outra. Falei aqui. Porque eu não gosto daquela música Deus Trino. É, Deus Trino. Por quê? Porque ele fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Só que a gente não acredita em 3 nomes. A gente acredita em um nome. Por isso que tem uma versão corrigida. Aí, ó, tá vendo? Então depois você passa para mim. Porque aí porque não são 3 nomes. É um nome. Uma identidade. Um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. Olha pra você ver. Que a gente vai em nome do Filho. Ficou meio assim. Ficou meio assim. Aí dá a impressão, não é assim. A revelação do nome de Deus. Então, no Antigo Testamento tem um nome lá. Javé. Algumas traduções leem como Jeová. Mas se olharmos o texto de Êxodo 3, no Êxodo agora, passei do Gênesis, estou quase. Se olhar no Êxodo 3, na revelação de Deus a Moisés, ele fala assim, eu sou, me enviou você. Isso dirás a ele. Quem você é? Eu sou, me enviou. Eu sou, em hebraico, se escreve Javé. Eu sou. Sim? Aí eu digo para você, quem você é? Eu sou. Deu seu nome?
Ah, você vira pra mim e pergunta, quem é você? Ué, eu sou, você não tá vendo? Não, eu sou, tô aqui, ué. Eu sou, aqui, ó, eu sou perfeita, eu sou, aqui, ó. Eu sou, eu serei, eu estou aqui. Isso é nome? Não. Eu sou me mandou até vocês, então eu sou tá aqui. Mas quem é ele? Aí nós vamos conhecer no Novo Testamento. Esse Deus se revelou Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é o seu nome dele. Então, nossa missa não começa invocando o nome de Deus do Antigo Testamento. Começa invocando o nome sobre o qual nós somos salvos e naquele que cremos e dizemos a nossa fé. Eu acredito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honrar o nome de Deus é honrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É acreditar nele, é invocá-lo e é pô-lo como princípio de fé e princípio de vida. Beleza. Chegamos, aí eu dei essa volta toda, porque nós estamos no centro da revelação cristã. O Filho de Deus, gerado antes de todos os tempos. Pode dizer, a gente tem mania de falar isso, mas eu tenho que voltar e repetir a frase. Que a gente fala, o Filho de Deus. Aí eu tenho que falar, o Filho de Deus Pai, porque o Pai que é o nome dele, né? O Filho de Deus Pai, o Deus Filho. A gente reduz toda hora, né? Mas tudo bem. Deus Filho encarnado, presente no mundo, nascido da Virgem Maria, que viveu em tudo nossa condição humana, menos o pecado, ele se manifestou a nós. Num amor misericordioso e infinito. Mas os homens não o compreenderam. Por isso a gente fala assim, Jesus morreu? Não morreu? Ele foi para a vida eterna. Jesus morreu? Jesus morreu? Jesus morreu. Jesus morreu? Morreu. Morreu? E ressuscitou. Morreu. Para a vida eterna. Mas Jesus morreu. Primeiro, Jesus não morreu. Jesus não Jesus morreu? foi assassinado. Ah, sim. Ele foi morto. Alguém o matou. Verdade. Mas ele morreu? É, ué. Ele morreu. Com certeza ele morreu. Tanto que a gente fala, morreu, foi sepultado. Ó, fechou lá na sepultura como todos nós. Morreu e foi sepultado. Aqui é tão difícil porque a morte dele, Deus morreu. Não. Olha que problema. Deus não morreu. Mas Jesus não é Deus. Como que Jesus Mas é está ao diferente. lado direito de Deus Pai? Então, Pois é. é confuso. Claro que a direita de Deus, igual os nossos queridos apóstolos pediram para Jesus ficar à direita e à esquerda, a direita é a mão do mando. É a mão que faz. Quer dizer que ele está à direita. Me ao ajuda, lado de me ajuda. Deus, Isso né? mesmo. Que aí você está na simbologia do trono. Você tem um trono e ao lado do trono está o cordeiro. Isso é Apocalipse, né? Está ao lado do trono está Jesus. E ele é o... A ele eu deixo fazer o que quiser. Ele é o meu primeiro-ministro. Pode fazer. Vou ficar aqui no trono, tranquilo. É uma pessoa só. E ele vai mandar no meu lugar. Ele está à direita. Ele está à minha direita. Por isso que a rainha, na hora que ganha os favores do rei, a gente fala que ela está à direita do rei. À vossa direita está a rainha. Porque ela agora pode mandar. Converte esplendor de ouro de ofício. Então, claro que o lado direito aqui é o lado do mando, do governo. É o lado que a gente... É o lado... Ele tem o poder. Por isso que Jesus fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é a mesma coisa de dizer, eu estou à direita de Deus. Então eu sempre tive essa dúvida, tipo assim, ao lado direito. Não é um de Deus lugar, Pai, né? Não é um lugar, é uma posição Né? hierárquica. A gente acha que é a posição, é. né? Então nós estamos lá,
no momento crítico. Jesus, Filho encarnado, experimenta a morte. Deus experimenta a morte, podemos afirmar. Deus experimentou algo que não é da divindade. Como ele experimentou nascer, ele experimentou viver e ele experimentou morrer. Ele passou por essa experiência. Aí a gente fala, mas Deus morreu? Não. Deus não morreu. Porque Deus não é um substantivo próprio. Deus é um substantivo comum. Quando eu morro, a humanidade morre? Não. Eu é próprio, a humanidade é... Como? Dá pra entender? Deu agora. Entendido? Pegou. Pegamos. Então vamos falar assim, eu não posso generalizar o comum. Não, a humanidade não morre. A humanidade continua seus passos mesmo quando eu for embora. O próprio aqui vai embora. A humanidade continua seu caminho. Sim? Sim. Então, nesse ponto, mas quando eu experimento a morte, a gente pode dizer que toda a humanidade experimenta a morte? Pode. Porque na partida de cada um dos nossos irmãos, eu experimento a dor da perda. Eu experimento aquele que vai embora. Eu experimento a morte. Eu experimento a ausência. Eu experimento o sofrimento, mesmo não sofrendo, mas estando ao lado de quem sofre. Eu experimento a dor, eu experimento a morte. Pegou? Pegou? O Pai do céu está experimentando a morte do seu filho. Olha que doido, gente. Aí você fala assim, e ele tem que experimentar calado. Por quê? Por que ele tem que experimentar calado? Aí, contar para vocês, nós vamos pegar o nosso texto, que cada evangelista vai tentar explicar esse momento e mostrar o que aconteceu. Aí você fala, mas o momento não é o mesmo? É. Mas nós vamos ter 4 olhares para a morte de Jesus. Jesus passa pela morte. Ele passa por uma morte cruel. Ele não morreu naturalmente. Ele foi assassinado. Ele sofre terrivelmente, flagelado, coroado de espinhos, sua sangue e vai ao Calvário. E pensa aquela pessoa que já está em estafa e tendo já despreendido muito sangue na caminhada, agora é pregado na cruz, do pulso aberto, os pés abertos pelos cravos. Naquele momento ele está vertendo sangue, a cabeça, ele está ofegante, buscando os seus últimos hálitos de vida. As expressões de Jesus muitas vezes passam por gritos na cruz, até que ele exala o último suspiro. Acabou. Silêncio. Este é o maior silêncio que a terra já ouviu. O silêncio de Deus Pai, de Deus. Deus Pai experimenta do lado a morte do seu filho. Nós vamos contemplar esse momento. Como que os evangelistas pegam e falam assim, foi assim. Tem algo aqui que mostra como Deus age. Então agora nós vamos pegar o texto. Contemplar, gostei. Estamos no Evangelho de Marcos. Nós vamos começar por Marcos. Provavelmente para nós, a partir de todos os estudos historiográficos, ele é que usa o termo evangelho
para abrir o texto. Então, ele que cria esse modo de escrita para apresentar uma pessoa, fazer um evangelho, ou seja, uma apresentação de alguém novo que está no pedaço. Nós vamos pegar o pequeno trecho que está no capítulo 15, por favor, 15, 33, 39. Eu já estou chegando no meu limite aqui. Olha que tristeza. Essa luz. Assim funciona. Ó. Aí, para não afastar a Bíblia, eu aproximo sem óculos. Meu óculos, troquei minha Bíblia. meu óculos é para longe, gente. Dá 15, uma 33, peleja. 39. Mas o meu médico já avisou que o próximo é multifocal. No meu caso também. Isso, eu tô tomando, amor. Jerusalém. Isso. Tô. O padre em capa para não ficar bonitinho. É, olha a nossa, padre. Nossa, Esse aqui, ó, esse aqui é de... Qual que a Não, é Bíblia porque dele? o papelzinho eu vou Jerusalém? trocando. Eu tô gente. vendo, então. É mesmo? Olha, Mas- Não, esse aqui eu vou deixar Max. Aí vai trocando. Vai... Olha a nossa para diferente. Vamos lá. Bora, vamos. Jerusalém, deve ser. Marcos 15, 33. 33. Aqui também. A hora sexta, meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às 3 da tarde. É o período da cruz. Quanto tempo Jesus ficou na cruz? 3 horas. Nossa Senhora. E a hora nona, Jesus deu um grande grito dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. É interessante que o autor, mesmo escrevendo o evangelho em grego, ele faz questão de guardar as palavras em hebraico que Jesus disse naquela hora. É como se fossem as palavras de poder, mas são as palavras finais. Que traduzido, aí ele traduz, significa: Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre, fixou-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, aqui temos 2 gritos. O primeiro, ele é o início de uma oração. Por quê? Meu Deus, por que me abandonaste? É o início de um salmo. Vocês forem lá. Salmo, qual que é o salmo? 20. Vamos fazer 26 ou 27? Deixa eu ver aqui. Vamos conferir, gente. Vamos conferir. Quem achar primeiro, fala. 26. Salmo. 26. Na sua Bíblia é o 26 ou 27? Vamos lá. Ou não? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Qual será? Qual será? que é? O Vamos salmo ver quê? aqui. Pedido de socorro? Não, Salmo 21, desculpa. Eu ia falar 21. 21, não é 26, não, 21. 21, 22. É 21, meu Deus. O meu deu 22. 22. Meu Deus. Aqui é verdade. Aqui, ó. 21? Ah, tá, é 21, não. 21. É, 21. Porque essa frase, sem levar em conta a existência de todo um salmo que tem aí, então é quase como que Jesus quis começar a rezar o salmo, aí não teve força, ele lançou o primeiro versículo, pá! E ali, e depois ele dá outro grito,
E acaba. Este salmo já está inserido aí como uma explicação. Marcos deixa claro que o momento foi de desespero. Desespero. Olha o salmo, olha o início. Meu Deus, por que me abandonaste? Se você pegar o salmo todo, ele, no final ele tem uma pitada de esperança. Mas o salmo ele é quase a declaração de que tudo que eu estou sofrendo, assim, meu Deus, que é isso? O que eu estou passando? Olha que situação. Riem de mim todos aqueles que me veem, torce os lábios. Esse salmo está inserido aí. E ele é uma chave de leitura para a paixão. Como que a comunidade começa a ver a presença de Deus na paixão? Através desse salmo, que está aí nesta palavra de Jesus. Provavelmente Jesus não disse nada. Ele não daria conta. Ele não daria conta, só isso. Porque imagina tudo que ele já tinha passado, todo o sangue que já tinha saído, toda a estafa que ele está chegando lá naquele momento. O momento é de uma busca de ar, assim, sufocante. E aí, a comunidade falou assim, não, mas como que Jesus morreu, gente? Por que Deus não fez nada? Aí ele está rezando. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Nossa, o salmo é tristíssimo. Já deu uma olhadinha aí? Já é Nossa, tristíssimo mesmo. o Salmo 21 é muito triste. Aí se você pega, ele é quase um lamento. Uma dor em cima de dor. Aí eu diria que aqui, num dos primeiros relatos, a dor de Jesus é tremenda. A posição dele... Aí será que ele rezou? Ele gritou. Os outros também gritavam. Pensa alguém com dor, gente. Pensa alguém gemendo. A dor aqui é gemido. E me deixa encucado. Porque do nada, vem uma pessoa e fala assim, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. O que ele viu, gente? O que esse homem viu? Olha, já estava o tempo todo sofrendo. Na hora que grita lá, isso aí. Aí acabou de gritar! Ah! Mas ele falou que foi Aí ele fala, depois não, que... vi de Deus. Verdadeiramente, agora sim. Mas foi Porque o véu rasgou. depois. É, o véu Ele viu? rasgou, Viu. O véu do templo Ele rasgou. viu o véu lá no tempo rasgar? Pois é, gente. Eu acho que ele tava... Às vezes ele viu. Eu achava que o véu era na frente da porta. Eu também achava. Que o véu era lá dentro. Lá dentro do santuário. Eu achava que era Dentro do lá. santuário do nesse templo véu de Jerusalém, separando o santo dos santos, lá no fundo. É o que você, Ele está no Calvário, que é fora da cidade, num monte, lá na beirada da cruz. Separamos. Ele não viu? Ele O que ele viu? O véu. Ele viu o céu? Tá escrito aí de céu? Teve isso. Tem algum céu aí? Como é que é? Tava o véu. O texto explica assim: vendo que havia expirado, morrido, desse modo. É a humildade que ele é. Humildade. Eu acho, nossa. Ela tá jogando humildade, vocês. O que ele viu? Foi humilde o tempo todo. Ele aceitou a condição, o sofrimento. Isso aí é provável. Mas falar que porque ele foi muito humilde, tadinha lá. Era o Nossa, filho de Deus. o soldado tinha diante dele um condenado à morte. Pilatos mandou matar. O cara tá gritando igual os outros. Acho que não. O que ele viu? Para falar agora é o filho de Deus.
Aqui eu queria dizer assim para vocês, calma. Nossa Senhora. Por quê? Porque essa amarração do texto, os outros evangelistas vão entrar nessa história e vão tentar amarrar mais. É como se a gente tivesse um primeiro relato. Ainda está meio cruzinho ainda. A gente não consegue ligar os pontos exatamente do que está acontecendo. Aí os outros evangelistas vão pegar a mesma cena e vão recheá-la de mais coisas. Porque eles estão tentando entender que morte é essa. Que entrega é essa. Que revelação de Deus é essa. Assusta vocês? Achar que o evangelho está incompleto? Tem 3 peças de um quebra-cabeça aqui. E ainda não está encaixado. Para mim não encaixou. Está parado aqui no ar. Mas algo ele viu que ainda não conseguimos entender. Nós somos os que estamos. Agora nós vamos para Mateus. Vamos embora? Não, nós não chegamos em João. Porque diz a Luana que eu tenho que chegar em João, que eu fico doido. Fica doido. Nossa, Mateus, você acaba, todo mundo assim. Mateus o quê? Mateus 27. Pega um jogo. Mateus 27. 27, 45. Mateus 27, 45. Aqui, Mateus. 45. Ô, Fábio, tinha liberado bater palma depois do evangelho. Tem hora que vocês acabam uns lá. Eu também acho. Hoje eu tive vontade. Eu tenho vontade Que todinha. isso, eu também tenho vontade Você já ouviu todinha. falar que não pode bater palma na igreja? É. Ah, mas a gente adora uma palma. Fez bem. Mas a gente vira Eu só porque tá mexi do lado com e ela fala- lá. Mas a gente vira porque tá do lado e fala Não assim, pode bater aplaudir? palma na igreja. Pode aplaudir. Isso aí na internet, né? Todo mundo. Tá vendo? Não pode bater palma na igreja. Imagina se cada leitor que fosse lá na frente. Nossa, Luana, comentário seu hoje. Uma salva de palma pra Luana. Não, leitor não. Primeira leitura do Gustavo, maravilhosa. Parabéns, Gustavo. Nossa, a Camila cantou o salmo maravilhosamente. Palma pra Camila. Não pode, não pode. Muito bem. Vamos para o Evangelho de Mateus. Aí eu queria que vocês prestassem atenção. Bonitinho Que- da minha vida. O momento é o mesmo. E agora nós vamos ver o temperinho do Mateus. O que ele tá Vamos, 45. jogando um temperinho aqui na história. Esse tempero, é claro, vai nos fazer meditar sobre esse silêncio, sobre esse momento de entrega e sobre esse momento de dor. Novamente. Então, 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona. Tudo bem? Coincidiu aí? Perfeito. Houve trevas em toda a terra. Mesma Que eu já coisa. tinha falado. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito. Já ouvimos ele também. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Continuando. Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo disseram: está chamando Elias. Não entenderam que Deus era esse que está chamando. Imediatamente um deles correu, pegou uma esponja, embebeu em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, abriram-se os túmulos, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estavam acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: de fato, este era Filho de Deus.
que vocês viram de temperinho novo aí nessa A história? terra tremendo. Não, um monte de coisa. Eles saíram. Mas o Marcos não contou isso pra nós. Quem tá contando agora é o Mateus. O Mateus é o mais próximo de Marcos. A gente vai ver que o Lucas vai dar uma distanciada interessante. Vai pôr gente conversando, vai ser uma coisa. Mas tudo bem. O que eu queria destacar aqui é que ele realmente coloca uma cena envolvendo a crucificação. Dá a impressão que um novo tempo está se abrindo. Um tempo em que a morte está sendo vencida. Um tempo em que há uma verdadeira revolução. É como se a Terra, falasse, a Terra, eles vinham no movimento da Terra, o terremoto aqui, não como uma catástrofe. Sabe aquela coisa assim, o que estava parado, a gente dá aquela mexida violenta, levanta algo novo, está surgindo um novo céu e uma nova terra. Esses mesmos efeitos especiais estarão no Apocalipse. Vocês já viram lá quando relata, e quando o céu vai tremer e a terra vai acontecer isso, e os mortos vão voltar, e haverá um abalo aqui. Então, há uma revelação de um mundo novo que está saindo. Uma coisa nova está surgindo. Sabe aquilo que a gente pensa assim, há um trabalho de parto e agora se rompe. Se rompe a bolsa e a criança nasce. E aquilo tudo que estava tranquilinho se abala inteiramente, as dores acontecem e um mundo novo se abre. Ele viu esse mundo novo se abrindo. Ele viu uma vida nova apontando. Ele viu que algo novo ali estava acontecendo. Verdadeiramente, de fato, este era o Filho de Deus. Porque Deus não age tratando a morte com a morte, vingando a morte. Deus sempre traz vida. Aí você fala assim, mas uma morte pode ser sinal de vida? Vamos para Lucas, que senão nós fica toda a vida. Tá quase. Aí eu vou terminar, gente, senão nós fica aqui toda a vida. Mas nós queremos ficar aqui toda a vida. Não, Terminar com... nós nem começou. Nem começou ainda. Como é que vai terminar? 23. Lucas 23. Lucas 23. Versículo. Só que agora o texto amplia um pouquinho. Nós vamos tentar resumir. Nós começaremos no versículo 33. Lucas qual? 23, 33. Não, 33 aqui, né? Deixa eu ver se... Chegaram ao lugar chamado Caveira. O Calvário, lugar da caveira, né? Lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aqui lembra o que eu falei de direita e esquerda, né? Direita é o lugar do poder, direita é o lugar do escolhido, direita é o lugar da escolhida e a esquerda não é boa não, viu? Porque nas parábolas do juízo final, por exemplo, Mateus 25, os da direita é os benditos do meu pai, lembra? E os da esquerda? Os Malditos de meu pai. Malditos!
Eu tive fome, não me deste comer. Eu tive sede, não me deste beber. Eu estava... Então, a porção aqui agora de Jesus crucificado. À direita vai estar o ladrão que se salva. À esquerda, o não salvo, é o condenado. Nossa. Então, aqui já é a divisão do mundo. Os eleitos, os escolhidos e aqueles que não entrarão no reino dos céus. Está sendo o juízo final aqui. Aproveitando o que significa da forma mais simples possível, a destra de Deus. Ainda foi o que ela perguntou. Podemos dizer a direita, a destra do Senhor, é a força de Deus. Eu achava que destra fosse algo... Não, aqui é a mão poderosa. A mão, por exemplo. Deus estendeu seu braço. Sim. Deus mostrou. Aí Deus falou assim, aqui, meu filhinho, conhece? Tô aqui no meu trono, meu filhinho trabalha. Ele é minha mão. Ele fala por mim. Tudo coloco nas mãos dele. Aí um dia ele vai recapitular tudo, entregar de volta para mim, porque ele está trabalhando aqui para salvar esse mundo inteiro. Então, a direita é aquela mão, a mão que trabalha, a mão que faz, a mão que transforma. Então a destra é algo, tipo assim, abstrato. Sempre, sempre. Sempre. Então, Jesus dizia, aqui Jesus não está gritando mais, gente. Tá até bonito. Jesus está falando, conversando. Mas o colóquio continua, não é um colóquio aqui, um colóquio com as pessoas. É um colóquio com o Pai. O Filho está numa sintonia com o Pai aqui, que é uma sintonia assim, tipo, realmente ele é de Deus e Deus é dele. O Filho é do Pai e o Pai é dele. A conversa aqui já é escandalosamente íntima, de comunhão, de entrega, de amor. Então, não é mais um grito desesperado. Ele gritou e morreu. Pum. Há um diálogo. E o diálogo a gente vai ver com quem. Vamos embora. Jesus dizia, Pai. Pai, ele falando com o papai dele. E é uma comunhão assim... Eu e o Pai, afinadíssimos. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Então, aqui a conversa dos dois. Jesus não tem mágoa no coração. Jesus não tem... Sabe, tudo que passa de fora, o coração dele está numa serenidade. E a comunhão dele com o Pai é tão profunda... que você sente um diálogo assim, não, Pai, aqui. Perdoa, tranquilo, não tô problema nenhum com esse povo, tudo que eu conheço. Preocupa não. Não preocupa comigo. Isso. Depois, repartiram suas vestes, sortearam. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam, aí eles estão conversando entre eles. Outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o eleito. Observem que todos os outros personagens, em especial esses chefes dos judeus, que apareceram em Marcos, apareceu em Mateus, aparece aqui também, é tipo assim, eles não estão entendendo nada. O Deus deles parece que não apareceu, ninguém chamou e o Eli não veio, e ninguém apareceu, porque Elias era à espera do povo que Deus vai dar um sinal. Para eles não viram nada. É tipo os boia. Tá tudo boiando. Perderam. tá boiando aqui na história. Os soldados começaram também a caçoar, aproximando-se, ofereceram vinagre. Aí ele já traduz o vinagre daquele do Mateus e do Marcos como um sinal de deboche. Deboche. Tá aqui o texto. E assim diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, como diz, ele está disposto ao espetáculo. E os outros estão dispostos a caçoar.
Então ele está dando nome às coisas aqui, vocês estão vendo, né? E havia uma inscrição em cima dele. Este é o rei dos judeus. Essa inscrição é o rei, né? O rei que está no seu juízo final aqui. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Está na mesma linha dos zombadores, dos soldados. Tipo, tá acontecendo uma coisa lá que eles não estão pegando. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação, quanto a nós é de justiça. Pagamos por nossos atos. Mas ele não fez mal nenhum, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reinado. Então ele falou do rei, pôs a placa, e agora já tem alguém falando do reinado dele. Essa placa, ela ficou como zombando também? Porque ele é A o rei placa era de zombar. né? A placa era o motivo da condenação. Zombavam, porque O motivo da condenação. Ele, né? Tanto que João vai falar, Ele né? afirma- Não coloque ele é o rei dos judeus. Coloque que ele se intitulou como rei dos judeus. Aí o Pilatos vai dizer: o que eu escrevi está escrito, deixa quieto, é isso mesmo. Mas está lá, a apresentação dele é como rei. E aqui já começa a falar de um reinado. E ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, enquanto está no nível, é como se aquele da direita, o chamado bom ladrão, né? Ele chegou lá na conversa. Ele subiu. Por quê? Aqui uma palavrinha que aparece: quem é capaz de subir à altura na morte de Cristo? Quem tem misericórdia no coração. Quem tem o coração. Ele não merece o que ele está passando. Nós merecemos. Ele teve misericórdia de Jesus. E ele falou, não falou? Aí ele está subindo no nível. Sabe a morte enquanto revolta, desespero, tristeza, bagunça? Para. Jesus, lembra de mim. Oi, gente. Não tem oração mais profunda. Sabe aquela coisa... Ele está se entregando a Jesus. Está falando: lembra aqui de mim. Que isso? Ó, 2 está para cima. Ainda hoje você vai estar comigo lá em cima. Esquenta não. Bora. Vamos subir. Vamos partir. Preocupa não. Vem cá. Quase que ele pegou na mão assim e falou assim: meu braço aqui. Vamos nós dois. Vamos subindo. E o resto tá lá caçoando, enchendo as paciências. Ah, não. Aqui tem 2 posturas diante da morte, gente. Vamos pegando aí, porque nós está fechando já, né? Ele é o primeiro que entra no paraíso? Hã? Ele é o primeiro que entra no paraíso? Depende do modo que você vê. Porque aqui embaixo da mesa, lembra? Tem um tempo correndo. Então, Abraão, Moisés, os do Antigo Testamento, como é que ficou? Tava tudo esperando. Tava Tudo tudo lá. esperando? Então tá entrando. Cada um entra no ponto que morreu. Ué. É. Porque aqui em cima, aqui é eterno. A eternidade não tem ontem, tem depois. Então se Jesus entra aqui e eu entro aqui, aqui em cima nós entramos junto. No mesmo tempo. Aqui em cima a gente rompe e todo mundo entra A junto. partir dele, todos foram. Todos foram. Ele é o primeiro, ele é a porta, o primogênito. Na hora que ele apontou lá, todo mundo aponta junto. Nós vamos também, né? Tá apontado. Não, vamos, mãe. Voltamos ao relato 44. Era já mais ou menos a hora sexta, de novo, e houve trevas sobre a terra inteira até a hora 9. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que acontecer, glorificava a Deus, dizendo: realmente este homem era justo.
E toda a multidão que havia corrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Aí já. Então começa o sepultamento. Nesse ponto de morte, aqui, de novo, aparece o nosso amigo centurião. Ele é a pessoa, para mim, mais enigmática da paixão. Porque ele tinha tudo para ver mais um condenado. Soldado. Imagina um guarda que trabalha numa penitenciária. Tava acostumado. Imagina na hora. Leva mais um pra cela. Toca lá dentro. Do mesmo modo, assim, bom ladrão, ao reconhecer que Jesus era justo, também, tem alguma coisa que dá esse indício a ele? Do mesmo modo que o centurião diz, este era verdadeiramente justo, filho de Deus. Aí você chega num ponto que fala assim, a gente tem toda a explicação do texto? Não. A gente só sabe dele aqui agora, ué. Qual a caminhada que esse homem fez? Como que ele conheceu Jesus? Você fez a pergunta que eu não sei. O texto não me fala isso. O texto só me fala que nesse momento, a única pessoa que usou de misericórdia com Jesus, que olhou para ele e falou assim, ele não merece. Ele foi a única que entendeu tudo que estava acontecendo naquele momento ali. Eu acho que ele teve um coração para dizer, ele não merece. Ele não merece. Sabe aquele coração que olhou e falou Bondoso, assim, nossa, misericordioso. tem o amor aqui, tem misericórdia, tem caridade, tem compaixão, tem aquele olhar todo de Jesus para a vida, para as pessoas. Vai daí esse olhar dele. Giovanni, e não era de se esperar, por exemplo, também, que o Evangelho de João ele fosse profundamente mais rico em detalhes, justamente por ele ter acompanhado O nosso amigo João, lá no final, ele vai dizer assim, ó, nem todos os livros da Terra bastariam para escrever tudo isso que aconteceu. Mas o que eu estou escrevendo é para que você acredite. E acreditando, tem a vida em seu nome. Ponto. Termina o Evangelho. Quer dizer, Ele mesmo te respondeu. eu mesmo dou conta O de... próprio João te respondeu sua pergunta. Porque ele não dá conta de escrever Dá tudo. conta. Não, sim, mas eu falo assim. Mas eu tô só pegando pra gente ter o sabor, é. assim. Como que as pessoas encaram a morte? Como que encaram esse silêncio de Deus? Como que as pessoas vivem esse momento? Sabe? E aqui a gente tá vendo os outros reagindo à morte de Jesus. E Jesus tem um olhar de confiança ao Pai inabalável. Vamos terminar que nós temos que ir para João para nós ir embora. Bora. Aqui é bruto. Mas nós temos que pegar para ler. João que... João 19, o finalzinho do 16. Aí começa. 19, finalzinho 16, como assim? Pode começar no tá, 17. ok. 19, porque tem um pedacinho do 16 aí no início. Então, João 19, 17. Entregou para ele ser crucificado. Bom. Então eles tomaram a Jesus, pegaram ele. E ele saiu, carregando sua cruz. E chegou ao chamado lugar da caveira, Calvário. Em hebraico, se quer falar bonito, em hebraico, chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Aí o Pilatos redigiu também o letreiro, ele pega a história lá, Lucas só falou, colocaram em cima da cruz um letreiro com o rei dos judeus. Aí o João explica o letreiro. O letreiro para João é importante. Não, Pilatos redigiu também o letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí vem só Jesus, que ficou um izinho, e Nazareno, N, rei, R, dos judeus, I. Aí ficou o INRI, né? Nós vimos o moço escrevendo, uma cruz com a marca INRI. Não, ficou lindo. O INRI Cristo, não...
Nossa. Luana, dá ajuda, Luana. Ah, não, gente. Esse letreiro Luana muitos passa mal. judeus o leram, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Nossa, falou Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes judeus: não escrevas rei dos judeus, mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Tudo isso aqui para falar só da placa, gente. A placa que ganhou um parágrafo. Aí lá falou só e eles repartiram a veste. Lucas, aqui. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes. Uma para cada soldado e a túnica. E a túnica era sem costura, tecida de uma peça só, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver quem ficará. A fim de cumprir a escritura que diz: repartiram entre si suas roupas, sortearam a minha veste. E foi o que fizeram os soldados. Tudo desse tamanho só para falar da roupa. Explicar tudo da roupa. Lucas da João. João é Detalhista. mais detalhista. Esse momento para João é o momento. Ele chamará esse momento a hora. É a hora para a qual Jesus veio. É a hora. É o momento. É o ápice. Então tudo ali é minuciosamente gravado por ele. Olha. Aí de repente aparece mais gente. Perto da cruz de Jesus permaneceu de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Então Jesus, vendo a mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. É a mãe dele. Lá só falou que tinha algumas mulheres na beirada da cruz. Aqui ele explica todo nomes, mundo que parentesco. estava lá. E Jesus ainda conversa com os discípulos, tipo assim, como se nada tivesse acontecendo. Ele não tivesse, parece que não precisa nem crucificado. Tá conversando, tá. Aqui a conversa é tipo assim, já não é uma conversa. Eu falo que Lucas ele tem um olhar pro pai que ninguém tira. E quando um fala que tá aqui, vem cá, vambora. Nós dois, estamos subindo. Aqui não, ele está orientando a comunidade, ele está conversando com os discípulos, ele está conversando com a mãe dele, ele está conversando com a família dele. Aqui estão os discípulos todos. E aí? De repente ele falou assim: não, agora, gente, vocês dão licença, deixa eu ir embora. Depois, sabendo que tudo estava consumado, disse ainda para se cumprir a escritura. Aqui o vinagre não é zombação. Ele falou: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então com uma esponja embebida em vinagre no ramo de esopo, levaram a sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O que é o vinagre, gente? Me conta. Vinho que Perdeu. azedou. Vinho que azedou. Por que é importante tomar o vinho azedo agora? Que é o cálice Que- da consumação. Eu não vou morrer. Hã? É o cálice da consumação. Eu vejo por aí também. Sabe aquele cálice? Eu desejei ardentemente esta hora. Este cálice que eu vou tomar, vocês vão tomar também? O cálice amargo aqui, as ervas amargas, o cálice do vinho estragado, ele é que toma. É algo difícil. E inclinando a cabeça. Tem algum grito aqui, gente? Não. Tem algum desespero? Não. Tem a pessoa tomando conta da situação, assim, ó. Ele que coordena a situação. Ninguém zomba, É. ninguém xinga. Ele conversa e fala assim: tenho sede. Está consumado. Agora está consumado. E ele não conversou É, com esse Deus tem Pai. sede também, tipo assim, numa hora dessa, ele tá com É. sede, ele já não tava mais... Não tava nem. Ele Isso não lá tinha dentro... sede. Ele não fiquei conversou com pensando. Deus Pai. Vamos ver. Ele não conversou com Deus não. Pai aqui? Até agora, não. Não tem a parte. E agora já começa a cena da
Agora já vai sepultar. É. Acabou. E aí? Fala, pai. Ah, não, silêncio. No fundo, eu penso assim. Nós estamos num momento de profundo... A morte é aquilo que mais nos desestabiliza. Pode até apagar a luz, vai ficar bonito. Pode até apagar a luz. Apagar a luz. Mas já leu. A Marilena tá pensando. Deixa eu apagar aqui. Apagar a luz. Isso é que vocês gostam. A gente adora. Mas as velas lá vão apagando. É 12 apóstolos aí, ó. É 12 que eu sou. É tudo pensado aí, ó. Tá bom? Tá bom. Vamos a alguns pontos aqui do João para a gente terminar. Mas, é claro, nesse momento eu tenho que fazer uma leitura do conjunto. Os textos se contrapõem? Não. Não. Eu diria que eles se enriquecem. Sim. Nós começamos um modo de pensar a morte de Jesus, eu diria, muito humano. Humano. Gritando, sofrendo, sendo caçoado, tipo, não vai dar conta. Mas nós terminamos mostrando sabe, aquilo que estava do lado de fora, a gente começou a ver do lado de dentro dele. Não sei se é meio doido, mas pensa comigo. Uma pessoa está aqui na sua frente morrendo. O que você vê? Você vê ela gemendo. Você vê o remédio. Você vê a faixa. Você vê a dor. Essa é a primeira visão. Mas o que está acontecendo no coração dele? O que ele está pensando? Como que ele está lá dentro trabalhando isso? Aqui eu acho que João vai lá no fundo do coração de Jesus. Como que Jesus vive esse último momento? Primeiro, não é um momento em que outros quiseram. Eu desejei ardentemente. É chegada a hora. É chegada a hora de mostrar uma vida nova. É chegada a hora de apresentar algo novo. É chegada a hora em que vocês vão aprender comigo a ir para o Pai. É chegada a hora. Ele tem o controle completo da situação. Isso não é de fora, isso é de dentro. Isso é do coração dele. A perfeita comunhão dele com o Pai, diria, não é expressa nesse texto. Porque agora ele faz, nesse momento, a comunhão com a igreja, com o povo dele que está ali. A igreja é representada pelos discípulos, pelas mulheres, pela mãe dele, que estão ao pé da cruz. Ali ele começa... Vamos aqui, gente. Mãe, seus filhos, mãe. Ele acabou de montar uma família. Ele falou para os discípulos, quem deixa pai não, porque o pai vai ser só o do céu, vai ganhar o pai do céu. Mas quem deixa sua pai, sua mãe, seus irmãos, por causa de mim, vai ganhar mãe, irmãos e herdará o reino dos céus. Neste instante, tem uma família nova sendo montada aqui. Ele passa pela morte e garante que essa família agora será uma família de sangue, no seu sangue, no sangue da nova e eterna aliança. Sim? A família dele
E agora ele vai falar assim: esse cálice é o meu cálice. Esse vinho estragado da humanidade é meu. Não. Pode passar. Sim. Tenho sede. Eu vou me entregar. Ele toma o cálice e entrega o Espírito. Claro que esse Espírito é o... Espíritos. Claro, né? Não, todos os outros vão falar ele expirou. Mas aqui fez questão de falar, ele entregou o seu Espírito. Entregou o Espírito. Tanto que a atitude do ressuscitado Deixou aqui pra é nós, sempre Espírito Santo. entregar o Espírito. Ele sopra sobre os discípulos. Ali ele está formando a família dele. E está dizendo assim, agora vocês vão agir conforme o meu Espírito. O meu Espírito vai guiar vocês, conduzir vocês. Eu passo pela morte e entrego para vocês o meu Espírito. Que é Deus. Que é Deus conosco. Que é o amor do Pai e do Filho agindo entre nós. Que nós conhecemos a partir da cruz de Jesus ressuscitado. Aí eu falo assim, nossa, peraí, nós passamos pela morte mais humana, nós passamos pela a morte mais orante, podemos dizer que a de Lucas, para mim, é a mais orante. Mas nós passamos por aquela que dá a vida pelos seus, que dá a vida pela sua família, que dá a vida por nós. E que pergunta sempre, a vida só terá sentido se for perdida por amor aos outros. Aí eu fico pensando, né? E o silêncio de Deus? Deus fica... Como que ele... Aí, primeiro, a maior palavra de Deus, o maior som que Deus emitiu, vamos dizer assim, o maior som de Deus é Jesus Cristo, né? Ele é a palavra. Então, o som, a palavra pela qual tudo foi criado e a palavra que se fez carne e habitou entre nós é Jesus. Deus tem uma palavra definitiva para a morte. E essa palavra foi proclamada na cruz. No seu filho. Aí toda vez a gente fala assim, Deus ficou em silêncio. Não, ele proclamou Jesus, a sua palavra. Ele é a palavra. Então eu não posso falar que Deus está longe. Não, ele estava proclamando o tempo todo a obra da sua vida em seu filho. O filho, ele proclamava tudo o que recebeu do Pai. Até o fim. Aí, qual que é o problema nosso? A gente fala assim, eu não estou escutando Deus, então eu não estou escutando Jesus. O que Jesus faria nesse momento? O que a palavra faria nesse momento? Aí nós já temos a palavra de Deus. Nós não temos a omissão de Deus. Nós temos a palavra dele em todos os momentos na nossa vida. Basta que a escutemos. O Padre Giovanni, a gente pode correlacionar isso com aquela passagem de Filipenses 2, onde, não me lembro agora o versículo, onde fala isso, né? Que para que toda boca proclame que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e nos infernos, para a honra e glória de Deus Pai. Aí você pegou o final do texto, né? O texto filipense, ele faz toda a decaída, né? Ele veio, se esvaziou de si mesmo, sendo Deus, assumiu a condição humana, morreu como o pecador, o pior de nós. Aí foi até o fundo do poço.
E aí, por isso, Deus o exaltou, né? A palavra não ficou muda, não. A palavra continua e até o fim dos tempos. Por isso, ao seu nome, né? Todo joelho se dobra. Aí vai a glorificação até o fim dos tempos. O que mais que nós vamos perguntar? Agora acabou. Eu quero uma perguntinha. Ai, meu Deus, nossa, Siri fala, gente. Só pra não acabar, vai render, viu, gente? Pra vocês, só pensando em vocês. Nós te amamos. Sabe quando a gente relaciona lá aos evangelistas, a questão da águia, do leão, cada um tem um olhar sobre Jesus. Poderia fazer uma breve explicação, assim, objetiva sobre isso? Então, primeiro, essa imagem dos animais, ela aparece lá, por exemplo, em Ezequiel, tem esses animais. Então, é tido como 4 animais. O leão, o touro, a águia e o homem. E um homem. Enquanto animal aqui. Lá aparecem, às vezes, os 4 animais entrelaçados. Ele tinha cara de homem, pata de leão, corpo de touro, uma coisa meio híbrida. Mas lembremos que a ideia desses animais era que toda a criação, porque eles representam toda a força, toda a agilidade, o voo mais alto, a inteligência do homem, ele representa toda a criação, louva a Deus. Toda a criação. Toda a criação louva o Senhor. E aí, a ideia que eles tiveram de ligar esses 4 animais aos 4 evangelistas é para dizer que a união dos 4 nos dá o melhor retrato de Jesus. No todo o seu poder, na toda a força do leão, no poder do touro, no voo da águia, na inteligência do homem. Então aí acabaram ligando os 4 evangelistas aos 4 animais, a essa criação. De fato, isso tem a ver com assim, a ótica de cada um sobre Jesus, como se, por exemplo, para um... Aí eles ligaram ao texto. Mateus, como começa com uma genealogia, fulano nasceu de fulano, fulano, aí ficou com o homem. O Marcos fala do leão, da tribo de Judá, Jesus vivendo entre as feras, lá no deserto, aí vai falar do leão. E o Lucas, que começa no templo, com o sacrifício do Zacarias, fala do touro. E João da águia. Sim. E João do mais alto, da águia e tudo mais. Mas isso é simbólico, né? Simbólico igualzinho a sentar-se à direita. Né? É um símbolo. Façam perguntas, gente. A morte. Isso. Uma coisa que eu queria falar, não seria nem uma pergunta, o que uniu esse grupo aqui foi esse silêncio que nós passamos pela morte de pessoas queridas. Então, eu achei que foi sensacional, assim, esse tema para nós aqui. Acredito que tenha feito muito sentido para muitas de nós, porque foi um silêncio, mas ao mesmo tempo um grito de renascimento de nós mesmas em Cristo. Eu penso assim, no meu caso, por exemplo, graças à morte do meu pai, eu renasci para Cristo, para a vida em Cristo, de renúncias, igual você falou agora aí, dessa renúncia mesmo da gente negar a nós mesmos para viver nele, né? Então, assim, fez muito sentido para mim, foi maravilhoso, tudo que a gente aprendeu. Esse silêncio de Deus, para nós, foi necessário para que a gente revivesse nele, né? Aqui, hoje. A morte gera vida, né? Nós vivemos.
É, Foram mortes que nos deram vida. exato. Vida Porque nova. aí diante da morte de Jesus, nós tinha duas posturas. Ou caçoava, ou começava a entrar nesse mistério. Né? Começava a entrar nessa nova vida, nesse apocalipse, nessa transformação. E que é uma morte é um verdadeiro terremoto da vida da gente. Exato. Não é? A gente tem todos os sinais lá. Terremotos, aquelas coisas. A gente fala assim, meu Deus, tirou meu chão, tirou meu... E aí, a gente vendo aquela situação toda, grito, dor. E agora? E agora? Aí silêncio. E depois... foi, e assim, exatamente isso que aconteceu com a gente. Foi muito, muito especial ver essa perspectiva dessa forma, assim. Acho que o maior De Jesus, Também O muito... maior transtorno do ser humano é pensar sobre a morte, que é a única certeza que a gente tem. Todo mundo morre de medo dela. Mas eu acho que quando você analisa ela sendo cristão, tendo esperança na vida eterna, ela fica mais fácil. Fica mais leve. Ela fica mais leve, porque quando você não é cristão, ela se torna muito pesada. Eu não sei, porque eu nunca fui não cristão. Mas eu acredito assim, quando a pessoa não é cristã, deve ser pesado ela pensar na morte, deve ser doloroso. Agora, quando você é cristão, você acredita que não é o fim, né? Que é só o começo. Você tem que passar por ela. E aí você quer se preparar para esse momento, né? É diferente. A diferença é isso, porque você sabe que não vai acabar, Isso é um então pouco de terapia. você tem que se preparar. Toda a espiritualidade, né, a vivência pelo espírito, ela nos trará um novo sentido para a vida, né? A morte. Então, um sentido para viver. Se a gente sabe viver, a morte estará dentro desse viver, né? Por exemplo, se nós olharmos para ela crua e nua, não tem sentido. É desesperadora. É horrorosa. É um vinagre terrível. Tem que contemplar. Aí a gente tem que entrar dentro desse mistério de amor. De doação, de vida. Senão, não vai escutar a voz de Deus. Só vai escutar confusão. Só vai escutar terremoto, barulho, bagunça, gritando, reclamando, caçoando. Pra que Deus fez isso? Tava lá, ó, se for Deus desce da cruz, olha lá, desce, faz. Chamando Deus errado. Hã? Seu Deus não é Deus. Seu Deus Salva você, ué, pra falar. Deus? Cadê que Deus se rezou tanto, tá lá, rezando tanto, sofreu tanto, tá aí, tadinho. Nós sofrendo esse tanto. Tô chamando seu Deus e não vem. E aí? Vamos terminar? Tá Não, bom, né? a gente não quer ir embora. Perfeito. Tem que ir embora, gente. Meditação perfeita. É, Fui nós falar, estamos te esperando falar desde de um tema difícil aí, ó. Nós estamos te esperando desde 2020. É, Mas foi Nossa, bom que a gente ficou mais craque aqui. Se você chegasse no início, você ia Ô, mas eu bati aqui, eu bati texto bíblico aqui assim, ó. Foi de Gênesis, Êxodo, Salmo, vira Evangelho, volta aqui. Nós chegamos tudo cruinho em 2020, então não sabia era nada. A Luana tentando Vira aí. ajudar a gente. Salmo é qual, gente? Peraí, acho que é 26, não, 21 e tal. agora a gente pode esperar. Aí a gente foi aprender, aí todo mundo comprou Bíblia igual pra gente ficar mais fácil na época. Muitas coisas já. Nossa caminhada tá Esse grupo nosso está se estudando bastante. enriquecendo. Coisa boa, hein? O Espírito Santo está agindo. Isso é importante. Eu acho que, para mim, o estudo tem aquela fala que Jesus fala assim: você deve amar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Eu adoro o entendimento, que é uma fé burra, não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem que ter coração. Tem que ter coração, tem que ter força de vontade, tem que ter com as forças, mas tem que ter um equilíbrio. tem que ter razão, né? Tem que ter entendimento. As três coisas eu acho que funciona bacana. A gente põe o coração, põe boa vontade, vamos, a gente quer, o coração tá bom, e aí a gente
pega para estudar. Ou seja, a gente quer amar com entendimento, quer amar com as nossas forças, com a nossa boa vontade, e quer pôr coração, quer amar de Deus todo o coração. Acho que isso é imprescindível. Senão fica uma fé vazia, sem rumo, sei lá. E não ama que não Ou conhece, só pelo né? que sente, assim. Porque a sem gente entender. não ama o que a gente não conhece. Mas, por exemplo, Ah. a gente vai à missa. Tem aquelas pessoas. Aquelas pessoas simplesinhas Muito que nem humilde, lê, é. não sabe. Mas acredita em Deus, estão lá Mas com elas todo o coração. escutam. É isso, pessoal. Mas elas não leem. É igual o dia que nós estamos lá Mas Tem um no... amor em nosso no Mas é o Eliel. Espírito Nossa Senhora. Eles têm muito mais fé do que a Eles gente. não entendem, eles ouvem mais, não é? A gente costuma rezar muito dizendo assim, por exemplo, hoje na oração eucarística eu rezei e falei assim: acolhe, Senhor, estes falecidos cuja fé só vós conhecestes. Então eu concordo. A gente não está aqui para julgar os outros. Eu estou dizendo que o caminho de vocês é bom porque ele favorece aquilo que Jesus diz. A gente deve amar a Deus de todo o coração, com todas as forças e com todo o entendimento. E semelhante a esse, ao próximo como a ti mesmo. Aí você fala assim, isso conhecer garante que eu vou praticar? Não. Nem sempre. Às vezes, quem mais é dado, mais será cobrado. Talvez o outro que pouco entende, pratica melhor. Mas, insisto, não é de hoje que, por exemplo, estuda, conversa, prega, ensina. Né? Não, eu não acredito numa fé irracional. Não acredito numa fé que não me leva, não leva junto a minha inteligência. Que nega o dom que Deus me deu de ser inteligente, de pensar. Ao contrário, aí corremos muito o risco de colocar as coisas no lugar errado, cair no fanatismo, cair numas coisas meio assim, por exemplo, ela citou um exemplo, né? Nossa Senhora resolve para mim. Tem um amor na Nossa Senhora. Mas vamos nas bodas de Caná para ver como é que ela trabalha. Buscar. Ela sempre leva até Jesus, né? Então nós temos até para aprender de Nossa Senhora, nós temos que... Peraí, a gente resume a história. Fala assim, Nossa Senhora me deu. Não, ela levou até Jesus, Deus é que me deu. Né? Mas eu falo assim, aí entra toda uma proposta de colocar palavras, de entender o que está acontecendo, né? Às vezes uma criança coloca uma coisa bonita, mas aí você fala, ela já entendeu? Não, aí você ajuda ela a entender. Né? Acho que aí é o crescimento. Então, aí parte do princípio que, claro, nós não somos iguais, todos iguais. E aí vem essa conversa que eu e o Gustavo falando. Por exemplo, uma vez eu estava na missa e tinha uma senhora, ela até já faleceu. E ela sempre estava no terceiro banco, do meio. E ela era uma coitada. E aí, ela... Ela era uma coitada. Ela era tão coitada, eu ficava com uma dó dela, porque aí o padre falou que era aniversário de alguém, eu não lembro mais quem, e era o mesmo nome dessa senhora. E ela achou que era Iraci! Ela foi lá no aniversário. Gente, mas eu fiquei em tempo de morrer. Porque Por ela causa achou que dela. Quer dizer, ela não tem entendimento, né? Mas ela tinha a fé, ela estava na igreja. Ela sempre estava lá. Mas ela deve ter um entendimento. Mas às vezes a visão que você teve dela, o entendimento dela, o que ela entende ali, escutando, a gente não tem como dizer o que o outro Padre não falou, entendeu. oração, que a fé só Deus Dessa conhece. forma, ela não sabe ler, mas ele ampliou o Tadinha. jeito dela entender ouvindo. Tadinha. Entendeu? Então, ela às vezes Nossa, sabe mais do que a assim. gente. Sabe, mas não, eu acho que de coração ela pode ser muito melhor do que nós todos. Ah, não, isso é. Né? Às vezes ela tava tão Não tão emocionada medindo que eu o coração de dela, ninguém. Eu quero saber o final da história. Aí cantou parabéns pra Aí ela. cantou, não, e ela achou que era pra ela, e ela ficou lá. Feliz. Ai, olha, Não sabe nem criança. o dia do aniversário Não, dela. gente, Então é porque ela não sabia. não, Ah. sabe assim,
Aí, é Que isso foi? que eu O João do ela não Paletó. tinha entendimento, né? Porque Ai, ela eu já achou que adoro era o João do pra ela. Paletó. Tadinho. O João do Paletó é um também. Será que Já tem? adoro ele. É, Nossa Senhora das mas Rosas. então, é aí que Santa Deus Terezinha. tá agindo. São pessoas que não Tadinho. buscaram, assim, talvez tenham buscado, a gente não sabe, mas até então a gente acha que não. Né? Mas no fundo eu penso assim, Pelo amor. uma coisa é pecar pela ignorância. E outra coisa é pecar pela negligência. Pela maldade, né? Então vamos falar assim, uma pessoa dessa, aí você fala, tem pecado pela sua ignorância? Não. Mas ela ignora. Ignorar não é maldade. Agora, negligência é. Isso justifica falar que ela não sabe e por isso eu também não devo saber? Não, de forma nenhuma. Entendeu? Agora, isso eu falar que eu tenho mais coração do que ela não é o tema. Porque eu falei que a gente deve amar a Deus de todo o coração e ela pode pôr muito mais coração do que eu. Muito mais força de vontade até. Mas aí o entendimento, ela vai usar o que ela tem. O entendimento dela. Seu coração de toda sua força. Não, aí eu falo, quando mais? Não, mas com o que a gente tem que glorificar a Deus com o que a gente tem. Né? Mas aí é a questão da sabedoria também. Sabedoria, concordo. Tem estudo, mas ela Tem uma sabedoria. Até porque, né? Então, por isso que eu falo, uma coisa é ignorar. Eu ignoro. Eu, por exemplo, ignoro. O povo fala de planta com facilidade. Eu gravo o nome das plantas de jeito nenhum. Não adianta. Hoje eu pelejei para lembrar o nome de uma planta e acabou para mim. Aí o povo começa a falar de pedra. Falei assim, minha filha, Nossa. cristal, não sei de nada, ignoro horrores. Aí você fala, isso eu ignoro, isso eu não posso falar que eu sei. Agora, no que eu sei, no que eu me aplico, não. Aí se eu falar que eu não sei, aí é negligência. Eu tô sendo negligente, eu tô sendo mal. Eu não tô me omitindo. Aí é diferente, né? Como você falou, uma sabedoria. A sabedoria eu tenho, vou falar assim, disso aqui. Posso falar da minha vida, posso falar das coisas. Mas e a sabedoria lá do geólogo para saber do vulcão? Não sei, eu não sei nada. Não. O magma, sei lá o que é magma. Tô Uma junto vez com falou isso você. na missa. Hã? Sobre porque os evangélicos costumam falar que os católicos não leem a Bíblia. Aí você falou que a Bíblia está no folheto, que era pra gente falar. É mesmo, eu gostei lembrar A disso. gente pegar ali, ó. É. Tava no folheto. Colocando bem facinho ali. Se você quiser ir na Bíblia, pode. Você comentou essa questão aí da Nossa Senhora. Vamos entender o que ela realizou lá nas bodas de Caná. Então, quando as pessoas falam assim, eu consegui uma graça, ou um milagre realizado, ou por Nossa Senhora, ou por um santo. Por meio. Por Por meio. intercessão. Por meio. Aí, pra gente entender a intercessão de Nossa Senhora, a pessoa pergunta, qual é a intercessão dela? Bodas de Caná. Só ir lá. Ela tirou algum mérito de Jesus? Não, O intercessor do Pai? não. Ela tirou algum lugar dele? Ela tirou? Não. Então, peraí, o lugar dele é dele. Mas ela tá ali, ó, com o olhar atento, levando a ele e falando para os servos, façam o que ele vos disser. Esse é o jeito dela trabalhar. E até convencendo ele, tipo assim, que é a Porque ele hora. falou que não era a hora É. dele, né? Ele explica que não é a hora, É, né? mas com jeitinho, com o olhar dela, ela falou, Ela então, continua firme que a hora vai Que chegar. alcançaram uma graça por um santo de devoção. Ou É sempre o resumo da história que a gente fala. Eu consegui pelo santo. Então, eu consegui de quem? De Deus. Eu vou lá pegar os copos. De Deus por Então nenhum santo, digamos aí, Nossa Senhora Ninguém não faz realiza nada. nenhum. ninguém faz nada. Eles interessam. A fonte de toda graça, de toda tem bênção. uns católicos meio desorientados com isso aí, né, padre? Vamos falar a verdade, mas que fica Concordo assim. pra você. Que o Eles santo ficam, é que faz? eles ficam um pouco desorientados. E aí dá margem pros protestantes falar da gente. Isso não pode. É verdade. Entendeu? Abusa. Vale mais que Jesus. Mas aí eu falo que vai parte pros extremos, gente. Acha que muito assim tá ruim defendendo. isso. Não, você tá colocando garrafa. Mas aí eu acho que aí tem que falta um pouquinho de Conhecimento. conhecimento. É.
O conhecimento nos ajudaria a encontrar um termo bacana, nos colocar juntos, né? Claro que eu sempre brinco com as pessoas assim, eu respondo dúvidas, eu não respondo ironia, brincadeira de mau gosto, vem com conversa fiada. Não, conversa fiada não responde, né, gente? Não. Quando a pessoa já vem atacando, quando a pessoa já vem brincando, quando a pessoa já vem rindo, às vezes, não, obrigado, né? Curtindo. Aí eu não vou, Perder seu. não vou perder tempo, né? A Todos pessoa nós não quer me passamos ouvir, por né? isso, é. Não, assim eu não vou entrar. São Maria, Desculpa, desculpa. Mas agora, se quer conversar de verdade, vamos lá, tranquilo. Não sei vocês, mas eu acho que a gente passa por isso, assim. Passa. A pessoa chega, não, ironia, não, obrigado. Cada um fica com a sua mesmo. Pronto. Aí, agora, se vamos conversar sério, vamos conversar sério. Mas, senão, nós vamos parar. O irônico, pra mim, não quer escutar, né? Ele quer tirar chacota. Deboche. Que é só desafiar. Isso, aí não vale. É igual um adolescente brincando. Deixa pra lá. Aí não, eu acho feio. Porque a gente também, nós temos que prevenir também, né, gente? Nós não pode ficar também cutucando os outros ironicamente. Não. Não. Porque aí nós criamos uma instabilidade feia. Né? Feio. É finito, gente. Olha lá, 10 horas. Deu 10 horas. 10 horas, a gente nem viu. É assim. 10 horas, passou voando. Vamos cantar uma música, então, pra finalizar? Escolhe a música, que agora ninguém nem vai palpitar nenhuma Agora música. ninguém fala nada. A gente vai falar pra vocês. Ele toca também, super bem. Toca Por isso que ele tá Mi maior. Ele é músico, gente. gente. Adoro. Como é que é a música? Fala a música que nós vamos cantar com você. Bora. Vai me falar aquela. Aquela música lá. Você toca também violão assim. Que isso? Toca. Músico real, então agora, claro que você vai tocar. Então, Eu também acho. Gente, Então vamos agora... cantar uma de Páscoa. Vai. qual, pai? Eu gosto muito daquela Por Sua Morte, a morte viu o fim. Também gosto das músicas É, não, A gente nunca viu as músicas. Esse só gosta de coisa antiga. Olha o trem assim. Agora imagina, eu Escreve pegando meu isso. violão e aí Conheita. nunca. Põe essa morte. Eu fiz demência. Você não sabe o nome. Por sua morte. O sol nasceu. Ah, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida se entregou, Cria o fogo. Jesus ressuscitou. Ah, mas essa canta até na missa. Essa já sabe. As da missa toda a gente Por sabe. sua morte, a morte viu o fim. Do sangue derramado, o sangue renovou. Como A vida chama ela? renasceu. A vida. Pode colocar assim. Por Põe. sua morte, a morte viu o fim. Eu lembro. Gente, eu adoro ele digitando. A morte viu o fim. Passou a O quê? escuridão. A morte viu o fim, que chama, gente. Você grava aquela outra lá. Gente, a outra. Ah, eu vou só escutar hoje. A outra. Gracinha, ele vai tocar Tem que violão. filmar, gente. Ai, calma. Vou filmar. Então vai. Gente, ele é músico real. Paleta, toca sem paleta. Mas tá muito alto, vamos puxar mais baixo. Pega a letra pra vocês cantarem. E a letra nossa? Põe a letra que você fica. Espera aí, que tá coisa. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem fez se descobrir. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o
sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Ah, não, mais uma! Ah, não pode. Você nunca tocou na igreja? Eu não posso tocar. Que isso? Na missa do Padre Gutierrez. É mesmo? É do Renato. Pelo amor de Deus! Tem que mexer, não tem. Ou se não, daqui é coral de Gente, sexta. no lugar do Renato, Fala seria... do Renato, não, que ele é meu tio, viu? Tá vendo? É verdade. Tá vendo? Ele olhou pra mim, gente. Ah, boa pergunta. Então, aí Gente, vamos Padre, fazer é uma muito diferença cruel. simples. Vamos fazer uma diferença Ficou simples. bom? É. Ouvi? No Glória, a gente usa a palma ritmada durante um canto para acompanhar o canto e dar vida a ele. Então, uma coisa é eu usar as minhas mãos como instrumento musical. E outra coisa é eu bater palma para as pessoas. Então, por exemplo, quando os papas falaram para não bater palma lá, por exemplo, João 23. João 23 ficou encucadíssimo, porque ele entrava dentro da Basílica de São Pedro, o que acontece na praça de vez em quando, que eles gritam assim, viva o Papa! E todo mundo... Aí ele ficava intrigadíssimo, não pode. Aqui o foco é um só. Mas eles usam muito os instrumentos do órgão. Nós usamos outros instrumentos. E aí eu acredito que as palmas, nesse sentido, são usadas como um instrumento musical, acompanhando uma música. Tanto que ela vai no compasso dela, né? Aí ela vai no louvor a Deus, mesmo que todos os instrumentos, todas as vozes, tudo oferece ao Senhor. Mas aí não é uma palma para as pessoas. Mas eu acho engraçadinho, aí o povo não bate palma na hora do glória. Aí de repente fala assim, vamos bater palma para os noivos. Vamos bater palma para o batizado. Vamos bater palma para Nossa Senhora. E viva Nossa Senhora! Porque a vontade é de bater palma. Mas o entendimento meu é que não podia se bater palma somente durante a missa, por causa da... Então, mas a gente fala um viva Nossa Senhora lá, todo mundo... Viva Jesus Cristo! De uma forma como um todo... Agora eu falo que as palmas são muito nossas. É uma coisa mais assim, Brasil, né? Brasil ama. Brasil, nós somos muito calorosos nesse negócio. Tudo a gente bate palma. A gente bate palma até pra quem morreu, gente. Lá vai o caixão e todo mundo. Ó, gente, uma salva de palma pro fulano. Vocês já viram isso, gente? A gente bate palma até pro caixão. Vamos aplaudir o defunto. Ué. É Eu falei assim, nossa, o Brasil é ótimo aí. Isso pra eles lá da secura europeia lá, nossa senhora. Eles nem piscam, ué. Nós abraça, beija, bate palma. Não, antigamente, pula. na hora da paz de Cristo, aquela nova matriz ali. Nossa, era um fervor. Quero te dar a paz. O povo, a gente sai com as crianças. As crianças subiam, aí o povo já subia, dava paz de Cristo pro padre. E
Nossa, era uma loucura. Então, tanto Hoje, que... hoje é bem mais contido. Hoje a gente fica assim, a gente faz assim pro outro lado, do outro lado. Mas eu tenho vontade de abraçar, né? Eu também, mas então, é porque eu foi lembro depois dessa da época. pandemia, Era mãe. muito gostoso. Por causa da pandemia. Isso, exato. Mas eu acho que mudou um pouco também Não, por mudou. outras coisas. Não foi era só por conta da pandemia. Virava uma bagunça só. Abraçar. Eu acho que é tão legal. Mas era sim, mas era meio confuso A assim. luz voltou. Dava meio uma confundida, mas era bom. Não, mas aí, por exemplo, nós fizemos uma opção. Nós já falamos lá para os corais, em vista desse descontrole, né, de palmas e muita confusão. Aí a gente falou, não existe canto da paz. Vocês estão vendo que não tá cantando. Bom, mas dá era uma tão paradinha, bom. só dá um cumprimento. A gente fica assim, ó, Isso no que outro. vai. A gente fica assim. Eu pego na mão de todos da minha frente. Era de muito trás, bom eu isso. Aí você fica lá no primeiro ponto, você atravessa a tiara. Cumprimentar o povo. Não, nós também vamos. Não, nós ainda vamos comer. Ceiar ali. Um pastelzinho que a gente compra. Você vai ficar pro pastelzinho, não? Mas nós não vamos rezar. Fica. Não, mas agora até a oração final nós já fizemos com o canto. Ah, tá. Entendi. Lindo. Foi lindo. Ah, não, mas dá uma bênção pra nós, ué. Que isso? Dá uma bênção. Então vamos. Eu acho também. Vamos. Faz oração. Na próxima vez, vai ser Tem? só canto seu. Ai, vai mesmo. Nós amamos, gente. Demora. Vou deixando aqui. É, a agenda dele é assim. Ó, demorou 4 anos. É complicado. Demorou 4 Elas anos. pediram uma benção só pra gente agradecer a Deus, É. louvar o Senhor. Então, nos coloquemos diante deste Deus que vive em nós, nos entrega seu Espírito, se preocupa conosco, entrega sua vida por nós. Peçamos a Ele que venha em socorro daqueles que mais necessitam, daqueles que passam por situações difíceis. Voltando-nos ao Pai, entreguemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Começamos o nome de Deus. Amém. Beijo. Vai ter foto? Tira uma selfie, padre. Ai, gente, ela pondo pra tirar uma selfie. Vem você pra cá, mãe, tira uma foto. Quem tem as mães? Ué, menina, achei que Vai lá, ótimo pra tirar selfie. Pega uma aqui.